Fala pessoal, hoje eu quero tratar aqui de um tema que já apareceu nas provas de concursos públicos de servidores de diversas carreiras, inclusive já apareceu nos concursos dos tribunais regionais eleitorais. Quero falar especificamente sobre as emendas constitucionais, sobre o artigo 60 da Constituição Federal e me diga se você acertaria essa questão, se fossem cobrados os limites do poder constituinte derivado reformador. Então a gente vai falar sobre isso. Antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Christian, sou servidor do TRE da Bahia, sou professor de Direito e neste canal a gente vai trazer algumas informações importantes, algumas dicas relevantes, além obviamente de algumas aulas gratuitas, tudo para otimizar a sua preparação. Se você não faz parte desse canal, se inscreve, fortalece essa comunidade, indique para pessoas para quem você acha que possa fazer sentido esse tipo de conteúdo e vem comigo que a gente vai trazer uma dica bacana para ajudar na sua preparação, na sua aprovação. Pessoal, quando a gente fala em poder constituinte, inicialmente a gente tem que compreender alguns toques essenciais da doutrina. A gente vai subdividir o poder constituinte em duas espécies. O poder constituinte originário, que é aquele poder constituinte responsável por elaborar a Constituição de um país, e o poder constituinte derivado. Dentro do poder constituinte derivado, a gente vai ter algumas subespécies. A gente vai ter o poder constituinte derivado revisor, aquele responsável por revisar a Constituição Federal, e aqui na nossa Constituição de 88 nós tivemos os atos das disposições constitucionais transitórias, estabelecendo esse poder constituinte revisor ao determinar que após 5 anos da promulgação da Constituição, nós teríamos uma revisão. Essa revisão foi realizada em 1993, nos rendeu aí 6 emendas constitucionais de revisão. Além do poder constituinte derivado revisor, a gente vai ter o poder constituinte derivado decorrente, que é aquele estabelecido para os estados, para que cada estado elabore a sua própria Constituição. Então, o estado de São Paulo, o estado da Bahia, Sergipe, Amazonas, Rio Grande do Sul, cada estado elaborou a sua própria Constituição com base no poder constituinte derivado decorrente. E isso tem previsão no artigo 25 da Constituição Federal. E, por fim, nós temos o poder constituinte derivado reformador, aquele responsável por reformar a Constituição através das emendas constitucionais. Veja, o poder constituinte originário, quando ele elaborou a Constituição Federal, falando especialmente sobre a nossa Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 88, ele menciona, olha, eu entrego aqui para vocês o produto, a minha obra, agora essa obra eventualmente necessitará de alguns ajustes, é necessário que eventualmente a gente venha fazer alguma reforma nesta Constituição, e para isso eu vou constituir este poder constituinte derivado reformador, para que a gente possa reformar a Constituição sempre que necessário. Acontece que a reforma à Constituição, que será realizada através das emendas constitucionais, ela tem que obedecer a alguns limites que eu irei estabelecer no próprio texto constitucional. E quais são esses limites? A doutrina vai mencionar os limites circunstanciais, os limites formais ou procedimentais e os limites materiais. Pelos limites circunstanciais, o Constituinte originário ele definiu o seguinte, olha, nem em todos os momentos a gente vai poder elaborar uma reforma à Constituição. Existem determinadas circunstâncias em que será vedado a alteração, serão vedadas as alterações na Constituição Federal sobre determinadas circunstâncias. E quais circunstâncias são essas? A intervenção federal, o estado de sítio e o estado de defesa. E isso está definido no artigo 60, parágrafo 1º da Constituição. A Constituição Federal não poderá ser emendada sob a vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Além disso, o Constituinte originário ele estabeleceu alguns limites procedimentais, alguns limites formais, quer dizer, qual é o procedimento necessário para que nós possamos reformar a Constituição. Primeiro a gente vai ter um limite formal ou um limite procedimental subjetivo para dizer quais são os sujeitos que podem propor uma emenda constitucional. E aí a gente vai ter que olhar o artigo 60, incisos 1,
2 e 3, para verificar que a Constituição ela poderá ser emendada mediante proposta de 1/3 da Câmara dos Deputados ou 1/3 do Senado Federal, mediante proposta do Presidente da República ou mediante proposta de mais da metade das assembleias legislativas de cada unidade da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. E a gente tem que se atentar para esta maioria, é uma maioria relativa. Eventualmente, o constituinte, ou melhor dizendo, eventualmente o examinador vai querer lhe confundir, dizendo que é uma maioria absoluta ou traz uma maioria qualificada, é uma maioria relativa. Então, são essas pessoas que podem propor uma emenda constitucional, a chamada PEC. E ao propor uma emenda constitucional, a gente vai ter um rito diferenciado para a aprovação dessa emenda. A gente vai ter que a proposta de emenda, ela vai tramitar nas duas casas do Congresso Nacional. A gente sabe que o Congresso Nacional ele é bicameral, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, então ele tramita nas duas casas do Congresso Nacional em 2 turnos de votação, devendo haver sempre a maioria de 3/5, a maioria qualificada de 3/5. Então a proposta ela deve ser aprovada por uma maioria qualificada de 3/5 dos membros dessas casas, lembrando que são 2 turnos de votação nessas duas casas. Então a gente observa como é mais difícil alterar uma Constituição, o que nos autoriza a dizer, quando a gente estuda as classificações da Constituição, e cai bastante classificações da Constituição, nos autoriza a dizer que a Constituição, quanto à sua alterabilidade, ela é uma Constituição rígida, porque é muito mais difícil alterar uma Constituição do que alterar uma lei complementar, uma lei ordinária. Por isso a nossa Constituição ela é uma Constituição rígida. A gente vai ter também a ideia de que se uma emenda constitucional for rejeitada ou prejudicada em uma sessão legislativa, a gente só pode reapresentar essa proposta de emenda constitucional na sessão legislativa seguinte. Lembrando que a sessão legislativa é o período de 1 ano. É o período de 1 ano. Atualmente, nós estamos vivenciando a sessão legislativa do ano de 2023. Então, se eu tiver uma PEC rejeitada ou prejudicada no ano de 2023, eu só posso reapresentar essa PEC na sessão legislativa seguinte, no ano seguinte, em 2024. Além disso, a gente vai ter a seguinte ideia, e muitas vezes isso vem como pegadinha. A proposta de emenda à Constituição, a proposta de emenda constitucional, ela não passa por processo de sanção ou veto do presidente da República. Ela é promulgada diretamente pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, obedecendo ali o respectivo número de ordem. O que é o número de ordem? A gente vai observar a numeração sequencial, emenda constitucional número 128, número 129, número 130 e o ano específico. /2023, /2024, futuramente. Então, isso que é a ordem sequencial da emenda constitucional. Então, atenção, as propostas de emenda à Constituição, elas não passam pelo crivo do presidente da República ao sancionar ou vetar. Isso ocorre quanto aos projetos de lei, mas a proposta de emenda à Constituição, as PECs, elas são promulgadas diretamente pela mesa da Câmara dos Deputados e pela mesa do Senado Federal. Por fim, eu quero trazer os chamados limites materiais, quer dizer, quais matérias não podem ser objeto de alteração na Constituição. A gente vai ter o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, dizendo que não poderá ser proposta de emenda, não poderá haver deliberação de proposta de emenda tendente a abolir. Então veja, se há uma proposta de emenda tendente a abolir, a gente nem vai falar em qualquer tipo de deliberação sobre essa proposta. E aí a gente vai trazer as cláusulas pétreas, o artigo 60, parágrafo 4º, a gente tem lá 4 incisos
incisos 1, 2, 3 e 4, que vai trazer quais são essas cláusulas pétreas: a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais, os direitos e garantias fundamentais. Lembrando que não me refiro apenas àqueles delineados no artigo 5º, o Supremo Tribunal Federal já falou por mais de uma vez que nós temos outros direitos fundamentais ao longo da Constituição Federal. Então observe, são essas 4 cláusulas pétreas que nós temos que respeitar. A proposta de emenda à Constituição não pode tratar para suprimir qualquer uma dessas cláusulas pétreas, para restringir, por exemplo, algum direito fundamental. O STF já se manifestou de que é possível a gente alterar uma cláusula pétrea, alterar, por exemplo, um direito fundamental se for para ampliar a sua garantia, jamais para restringir. E aí eu quero fazer um questionamento. O voto obrigatório é cláusula pétrea? Não. Quando a gente vai ver o voto no artigo 60, parágrafo 4º, ele vai falar voto direto, secreto, universal e periódico. Então, o voto obrigatório não é cláusula pétrea. Podemos afirmar, portanto, que além das permissões de voto facultativo que nós já temos na Constituição Federal, o voto facultativo, por exemplo, para pessoas maiores de 16 e menores de 18 anos, o voto facultativo está ali contemplado lá no artigo 14, quando fala dos direitos políticos. Esse voto facultativo ele pode ser ampliado para todos os cidadãos brasileiros. Voto facultativo não é cláusula pétrea. O voto obrigatório, melhor dizendo, não é cláusula pétrea. Então nós podemos implementar o voto facultativo no Brasil para além daquelas previsões já contempladas no artigo 14, que trata dos direitos políticos. Então, anote essas dicas, pessoal. Esse artigo 60, ele apareceu algumas vezes no concurso do TSE, no concurso de tribunais regionais eleitorais e eventualmente pode aparecer, inclusive, geralmente eu faço essa aposta. O artigo 60 é um artigo importantíssimo para o seu concurso. Então, se você gostou dessa dica, deixa o like aqui. Indique este canal para pessoas para quem você acha que possa fazer sentido. Se inscreve nesse canal, fortalece essa comunidade que a gente vai trazer dicas sempre até o dia da sua prova. Além disso, eu convido vocês para participarem do nosso Clube de Estudos, o Clube de Estudos Juiz, para que você possa ali receber informações gratuitas. A gente vai ter inclusive um simulado gratuito de direito constitucional, a princípio sem questões de direito constitucional de diversos concursos. Posteriormente eu trarei simulado voltado especificamente para o concurso do TSE Unificado. A ideia é sempre fortalecer esta comunidade. Então, perde tempo não, se inscreve aqui no nosso canal, fortalece essa comunidade, porque a minha ideia é estar aqui com você até o dia da sua prova, até o dia da sua aprovação. Grande abraço e até a próxima.